que é a primeira cidade do Brasil a ter alfabetização. Primeiro teatro brasileiro, em Areia, na Paraíba. Pertinho de Campina Grande, minha cidade. Nós nos encontramos no mestrado, fizemos mestrado e doutorado juntos, aí na Letras. Então, e Aderaldo, ele, além dele ser conselheiro, professor, um quebradeiro já, ele foi paraninfo de uma das turmas, e ele fez o discurso dele em cordel. Ele é músico, se vocês vissem como ele toca violão, viola, coisa mais linda, e compõe, não só toca como compõe, faz cordel e também faz letra e música. E agora é especialista no estudo dos cordéis. Quer dizer, a tese dele de doutorado foi sobre cordel, que trazendo para nós, enquanto resolve ali, trazendo para a primeira tese sobre cordel, trazendo para nós. Cadê Karen? Karen está aí? Karen estava, porque a gente estava falando em arte. Nessa questão de arte, tem aquele nome, aquele qualificativo arte popular, como se fosse uma arte que não fosse a arte, mas mas ninguém pode dizer que não é arte, mas é também do povo. Quem é o povo? Não sei. É a arte popular. Nesse sentido, o cordel sofreu isso também, e ele vai falar sobre essa questão, não sei se é o tema dele, mas a literatura de cordel também, e a poética do cordel, como é chamado comumente, dava também a entender que existe a literatura e uma literatura de cordel, que não é aquela literatura que era aceita pelo cânone. Hoje já sim. E ele é um dos que são responsáveis por quebrar essas barreiras, não é? Então, ele... Mas ele está te pedindo para esperar. Agora já pode, então vem. Ele não precisava gravar numa falando, mas o Aderaldo tem que gravar. Precisa sim. Então... O microfone é do Aderaldo agora. Olha, eu vou olhar aqui ainda para eu ver como é. Aparece sempre um recado ali, né? Numa perguntou se eu ia tocar isso mesmo. O som tá bom, né, Eugênio? Tá? Ó, antigamente era na agulha, né? Hoje não é mais, né? Bom, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão... tá ruim, hein? Parece que tem alguma coisa no mar. Né? Olha, eu começo sempre essas conversas com música, às vezes com música triste, às vezes com música alegre, às vezes com barulho, com coisa. Hoje eu resolvi começar com Alcimar Monteiro, que seguramente todos vocês conhecem. Sabem quem é Alcimar Monteiro? Sabe, Ruth? Alguém sabe quem é Alcimar Monteiro aqui? Graças a Deus. Graças a Deus, mas sabem quem é Gonzaguinha, não sabem? Está vendo a diferença? É isso aí. A mídia faz um e não faz o outro, né? Porque tem algumas diferenças, né, de local, de território, onde nasceu fulano, onde nasceu cicrano, onde fulano está engajado, onde cicrano está engajado. Esse é o nosso problema, pelo menos em termos de Nordeste. Vocês conhecem o São João de Campina Grande? Alguém já ouviu falar? São João de Campina Grande. São João de Campina Grande hoje é o maior São João do mundo, né? E começou numa casa na periferia. Os amigos se reuniram e disseram, vamos fazer um São João para a gente? Vamos. Começaram a fazer, da casa passou para a rua, da rua passou para o bairro, do bairro passou para a cidade, o prefeito Ronaldo da Cunha Lima fez um parque para colocar lá, porque cresceu, né? Em 30 anos, hoje o São João de Campina Grande é a coisa... É um negócio louco. Tem gente, olha, tem um velhinho lá, viu, Romualdo? Você conhece, deve conhecer ele. Todo ano ele coloca uma casa de farinha lá no Parque do Povo. Se ergue uma casa de farinha com taipa e ele passa 30 dias fazendo farinha. E o resto do ano só repousando em casa, na rede. Né? Porque durante o mês do São João, que não existe mês de junho no Nordeste, existe mês de São João. Né? No mês de São João, é verdade. E o mês de... Começa agora, 30 de maio,
a gente já começa lá. Então, veja a união das coisas, como é que funciona, né? Será que vai tocar? Olha só, tá vendo como é bom, rapaz? Poxa vida. Algumas coisas saem, né? Outras se escondem, né? Agora veja, essa coisa, né? Durante muito tempo, né, no Brasil, havia essa diferença, esse muro. Quem ergueu esse muro do popular e do erudito, né? Fomos nós mesmos, né? Que passamos pela academia, né? A academia ergueu esse muro e colocou uns do lado e outros de outro. E o Alcimar Monteiro aqui prova que não, né? Que é possível esse diálogo, como foi dito ali, essa ressignificação. Ainda existe essa palavra, né?
ressignificar uma música, né, como a do Gonzaguinha, engajada, né, apesar da letra ser, a gente percebe, a letra parece uma letra ingênua, né? Ele tomou um banho, né? E não é, né, uma letra engajada, né? Para quem conhece o Gonzaguinha sabe que nada do que ele escreveu era à toa, né? E de repente o Alcimar Monteiro pega essa canção, que é um ícone, né, e coloca aí vocês dizem, e coloca um baião, né? Olha, isso aí não é baião, tá? Parece, mas não é, porque é um guarda-chuva chamado forró, lá no Nordeste, onde está, debaixo desse guarda-chuva, está uma série de ritmos, uma série de expressões, né, de modalidades musicais, né? Uma delas é o baião, mas outra é o xote, outra ainda é o coco, outra ainda é o chachado, outra ainda é o rojão, outra ainda é esse aqui que não parece frevo, mas não é frevo também, isso é uma marchinha, né, uma marchinha junina, né, um agalopado, como eles chamam, porque a zabumba que marca não faz como no frevo, é só uma batida. Pum, 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 pum. O agalopado não, são tum, 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 né? Essa diferença, né, para marcar. Então, a ressignificação. Mas não estamos aqui para falar de música nordestina, porque a gente é uma enciclopédia, né? Vamos falar de cordel, que está bem pertinho, né, mora vizinho à Casa da Música, lá em Campina Grande. Vizinho à Casa da Música está a Casa do Cordel, né? Então, vamos conversar. E eu queria só que essa aula aqui não é bem uma aula, é uma conversa, né? Eu acredito que todos vocês aqui sabem o que é cordel, né? Sabe? Então, alguém vai me dizer. Quem disse sim aí, eu não vi direito aí. Né? Você disse sim, não foi, Juliana? Foi? O que é cordel, Ju? Pode dizer, não tenha medo não. Aqui nós estamos brincando. O que é cordel? O que é cordel? É a cestilha. O que é cordel mais? É só assim. Improvisação. Nossa, foi bem na corda, né? É o ritmo, é a poesia. E é o que mais? É a rima, olha aí. É a brincadeira, olha. História. É o sexo também, né? Alguém gosta aqui? Por que essa risada? É uma coisa tão séria, a gente ri, né? Nunca ouviu ou nunca fez? Hã? Sexo, cordel, tudo, né? Então Então o nosso objetivo aqui então, utilizando a metáfora, né, é penetrar em vocês com essa ideia do que é o cordel, né? Eu espero que vocês abram a cabeça para que eu penetre, né, com as minhas ideias, né, utilizando essa questão da metáfora, né? Primeiro a gente faz uma citação. Em se tratando de literatura brasileira, o sujeito que achar que sabe alguma coisa ou que acreditar na glória literária é um puro e simples idiota. É um otário, como diriam os meus personagens, absolutamente desavisado. A realidade brasileira é muito superior ao que a arte brasileira já fez. Nós ainda não temos uma literatura à altura da multiplicidade de realidades brasileiras e da grandiosidade dessas realidades. Por exemplo, nós não temos uma boa literatura sobre futebol, nós não temos uma boa literatura sobre favela, nós não temos uma boa literatura sobre samba, nós não temos uma boa literatura sobre êxodo rural, nós não temos obras tópicas, por exemplo, as obras de Graciliano Ramos, Lima Barretos e outros exemplos bons. Isso quem disse foi João Antônio, que vocês devem conhecer o João Antônio, né? Então, ele pensando sobre a realidade brasileira. Será que isso ele disse há 30 anos, é a mesma realidade hoje? Continua do mesmo jeito? Melhorou muito? Melhorou um pouco? Ó, tem literatura sobre samba? Quando a gente fala de literatura, está falando de ficção. Está falando de ficção, né? Ficção. Eu conheço, o ano passado, foram lançados 2 livros apenas sobre futebol, né? 2 livros sobre futebol. O do Sérgio Nogueira, né? E o do nosso querido... que fez Cidade de Deus, meu Deus, meu amigo, Paulo Lins, né? Sobre samba e outro sobre futebol. Eu não conheço o outro, ou seja, não temos ainda
os nossos ficcionistas ainda não têm. Eu estava assistindo... Opa! Sim, 2, meia dúzia de 3 ou 4. Né? Meia dúzia de 3 ou 4. Não tem. Ou seja, não temos essa tradição. Por quê? Porque ainda fechamos os olhos, né, para essas coisas. Entretanto, sobre Nordeste, nós temos uma infinidade. Né? O Nordeste é uma ótima matéria literária. Não só literária, né, como cinematográfica, como televisiva, como teatral. Não é verdade? Os motivos nordestinos sempre... Mas é um negócio incrível, eu não sei como é que funciona isso, mas os motivos nordestinos são sempre sucesso no sentido de vender muito. Né? Eu estava discutindo ainda há pouco aqui essa coisa de vender, né? A indústria cultural não quer saber de nada, ela quer saber se você vende. Ela quer colocar Roberto Carlos, Chico Buarque, Naldo, tudo no mesmo palco. Né? Tudo no mesmo palco. E consegue, né? No Natal de Roberto Carlos, né? Está lá, todos eles, né? Batendo a palminha dele ali. Né? Então, Paulo Marcelo Rossi, né? Aliás, vocês se lembram de um rapaz chamado Jorge Lafon? Jorge Lafon? Era um comediante. O Jorge Lafon morreu com um problema com o padre Marcelo Rossi. Vocês sabem disso, né? Porque no programa do Gugu foram convidados Padre Marcelo Rossi e Jorge Lafon. E na hora de entrar no palco, o Padre Marcelo disse que não entrava com Jorge Lafon. Por conta aí Gugu aceitou o Padre Marcelo Rossi e Lafon não apareceu. E aí Lafon voltou para casa e ali foi embora. Mas o nosso objetivo não é falar de Lafon, é falar de cordel, embora Lafon seja motivo do cordel. Né? Então nós vamos utilizar esse texto, porque esse texto é um texto imutável e é o que eu acredito. O cordel nasceu nos fins do século XIX, fruto da confluência para a cidade do Recife de 4 poetas nascidos na Paraíba: Silvino Pirauá de Lima, Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde e Francisco das Chagas Batista formaram a geração princesa do cordel. A reunião desses 4 cumpriu aquilo que Luís de Camões prediz no seu clássico epopeico Os Lusíadas: quando o engenho e a arte se encontram, boa coisa há de sair. E foi isso. A poesia rimada nordestina encontrava na capital pernambucana as então modernas máquinas de impressão tipográfica, os prelos europeus. Daí, para a composição dos folhetos e sua comercialização, bastou o gênio de Leandro Gomes, o primeiro poeta editor do Brasil. Escreveu, imprimiu e comercializou suas próprias obras e viveu a vida exclusivamente dessa prática, passando para a história como o pai do cordel brasileiro. Acredito que todos nós que aqui estamos gostaríamos de viver daquilo que produzimos, da nossa arte. Né? Quem conseguiu isso foram os poetas de cordel. O que é que tem José Bernardo? Não, porque Zé Bernardo não era contemporâneo de Leandro. Leandro é de 1865, Zé Bernardo é de 36. O Zé Bernardo é depois de Leandro. Ave Maria, muitos anos, quase um século. Mas não conheceu o neto de Leandro. Estênio, está lá ainda. Né? Mas o neto de Leandro já morreu também. Mas nós vamos falar, homem, daqui a pouco. Você vai ver como a gente vai falar. Mas eu também sou, menina. Mas nós viemos, olha, o meu trabalho veio justamente para tirar essa nuvem sobre o cordel. Então, vamos lá? Eu também. Ué, aqui nós faz a peleja, tudo lá e eu de cá, eu levanto, tu se senta, eu penso, você não pensa, ninguém fica sem rimar. Vamos lá? Então, olhem bem.
Leandro Gomes de Barros é conhecido como o pai do cordel brasileiro. E eu vou chegar lá onde ela quer daqui a pouco. Leandro Gomes de Barros nasceu na cidade de Pombal, no interior da Paraíba, em 1865. E aí ele tinha um tio que era padre, e esse tio resolveu, no Nordeste tem muito disso, as famílias tinham muitos filhos, e tios, primos, às vezes um senhor de engenho, se engraçava do menino ali e dizia, deixa eu levar esse menino para eu criar esse menino, para ele ficar comigo lá em casa. E houve muito isso no Nordeste. E aí Leandro foi um desses meninos. O tio dele, que era padre, resolveu pegá-lo lá em Pombal, levar para a cidade do Teixeira, no Alto Sertão paraibano, onde tem o Pico do Jabre, e lá esse menino foi sendo criado por esse padre, né, que chamava o Padre Vicente, que era o tio de Leandro. Acontece que Leandro era muito treloso, um menino muito danado, né, e simplesmente começou a se rebelar contra o tio, que era padre rígido, e fugiu de casa aos 15 anos de idade, em 1880, fugiu de casa e resolveu ir para a cidade do Recife. Olha, de Teixeira para o Recife são uns 500 quilômetros. Naquele tempo, final do século XIX, né, não havia como chegar lá no Recife, a não ser a pé, de burro, pegando carona em algum trem, que fosse para Campina Grande ou que fosse para Caruaru, e de lá para Recife, né, pegar um lote de tropeiros para chegar no Recife. Essa história é contada no livro do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Né? Diz o meu nome, é o caminho que o Severino faz do sertão até a cidade do Recife, até o mar. Ali é a metáfora da história de Leandro Gomes de Barros, que saiu lá do Teixeira, do Alto Sertão, criança ainda, 15 anos, na adolescência, sonhando com poesia, porque ele já tinha o dom da poesia, e vai morar na periferia do Recife, um periférico, como nós, um quebradeiro. Né? E chegando lá no Recife, então ele vai morar na cidade de Jaboatão, e lá começa a andar pela metrópole recifense. Lembrem-se o seguinte, Recife, no final do século XIX, era a capital intelectual do mundo, porque lá existia a famosa Faculdade de Direito, onde estudaram todos os grandes poetas, filósofos, cientistas, advogados, esse povo que construiu o pensamento brasileiro, né, passou lá para o Recife. Entre eles, Castro Alves, né, Jackson de Figueiredo, esse que começou a sistematizar a história da literatura brasileira, Silvio Romero, estudou lá também. Todo mundo. E, mais recentemente, né, depois no século XX já, Augusto dos Anjos estudou lá no Recife, Ariano Suassuna estudou também no Recife, lá se fundou, nessa faculdade de Direito, o Teatro, né, do Estudante do Recife. Então, todo mundo ia para Recife. E Leandro, já criança, percebeu essa possibilidade de chegar no Recife e desenvolver a sua arte. Então, há muitos pesquisadores que dizem que o cordel brasileiro nasceu no sertão, né, que é uma poesia sertaneja. Né. Eu venho falar sobre isso, né, me opondo um pouco pelo seguinte, porque, primeiro, a poesia não tem topônimo, ela não nasceu em lugar nenhum. A poesia nasce dentro do homem. Né? A poesia não pode ser certa. O homem é sertanejo, mas a poesia é universal, ela está em todo canto, ela é que nem a morte, ela abrange todo mundo, abrange na vala, né, lá na faixa de Gaza, como abrange lá em Macau, na China, sempre haverá a poesia. Então, eu discordo de dizer que a poesia de cordel é uma poesia sertaneja, mesmo porque os maiores escritores do cordel brasileiro não são sertanejos, são brejeiros, nasceram no brejo da Paraíba. Mas isso a gente vai chegar daqui a pouco. Então, o bom, nesse momento, é a gente entender que esse Leandro Gomes de Barros, eu vou repetir muito esse nome aqui, é o pai do cordel brasileiro. Nasceu em Pombal, foi morar na cidade do Teixeira, no sertão paraibano, e lá do Teixeira ele desceu para a cidade do Recife. Chegando no Recife, com a cabeça cheia de poesia, como vocês aí, vocês não ficam aí procurando lugar para expor as coisas? Leandro resolveu que o lugar onde ele ia expor
os seus poemas de cordel era na cidade do Recife. E não só na cidade do Recife, porque quando ele viu, né, a cidade do Recife oferecendo a ele esses prelos, essas máquinas de impressão, ele percebeu que ali, né, empreendedor que era, ele percebeu que ali estava o caminho dele. Como ele não cantava com a viola, né, como foi praxe em todo o Nordeste, as duplas de violeiro viverem cantando, fazendo cantoria para ganhar o seu sustento, Leandro, como não tocava viola, resolveu então imprimir os seus poemas e vender os seus poemas. E como é que se deu isso? Muita gente diz, mas o cordel nasceu assim, assado. Não, toda a literatura, essa literatura que se chama literatura de cordel, nasceu experimental. Né? Se hoje há poetas fazendo experimentalismos, querendo criar um novo cordel, tudo isso se deve ao gênio experimental de Leandro Gomes de Barros. Por quê? Ele percebeu, ele chegou na cidade do Recife com a cabeça cheia de poesia, e aí foi imprimir esse poema, imprimiu um poema para colocar num livreto de cordel de 8 páginas. Né? Vocês sabem como é, o folheto de cordel, a gente pega uma folha de ofício, dobra no meio, depois dobra no meio também, faz 8 páginas, né, de uma folha de papel ofício. Ali dentro, Leandro tinha um poema de 50 estrofes, 50 sextilhas, como nós vamos ver daqui a pouco, e disse, olha, eu queria publicar aqui esse folheto, mas eu queria que fosse um folheto pequeno, que é para eu poder vender barato e vender muito. Essa era a ideia, ganhar sempre na quantidade. Né? Ganhar sempre na quantidade. E aí ele pegou o poema de 50 estrofes, naquele tempo não tinha CorelDRAW, vocês sabem disso, não tinha InDesign, nem PageMaker, então era tudo no catacata, era tudo montado lá, pegando letra por letra e construindo as estrofes. E aí ele tinha um poema de 50 estrofes, dobrou o papel, jogou lá as 50 estrofes, faltou para papel para poema. O poema sobrou. Então ele viu que dentro dessas 8 páginas desse papel, ele precisava ter uma ideia de como colocar esse seu poema de 50 estrofes dentro desse papel para fazer um folheto, não sobrar papel, nem sobrar poema. E não conseguiu. E o que é que ele pensou? Então eu vou cortar o poema. E foi cortando o poema até chegar a 32 estrofes, que dava 4 estrofes por cada página. Na primeira página ele colocava 3, e nas outras, a seguir, nas outras 8 páginas, ele colocava 4 estrofes, 4 sextilhas dentro do seu poema. E aí coube lá dentro o poema dele com 31 estrofes. E assim nasce o cordel brasileiro, experimentalmente, né? Tentativa e erro. E aí ele começa a fazer. Tanto que os cordéis, a partir de Leandro Gomes de Barros, foram sempre nesse múltiplo de 8. Então havia o cordel de 8 páginas, o cordel de 16 páginas, o cordel de 32 páginas e o cordel de 64 páginas, esse que se chamava de romance. Né? Então, essa é a gênese do cordel. Né? Então, Leandro é quem cria esse formato. E esse formato permanece, interessantemente, até hoje. Até hoje, os poetas, quando sentam para escrever o seu poema de cordel, eles têm na cabeça essa ideia de fazer o folheto de 8 páginas, ou então o folheto de 16 páginas, ou o folheto de 32 páginas, contando, claro, as suas estrofes. Né? E não é só isso, claro que tem mais coisa que nós vamos chegar lá. Então, o primeiro a sistematizar isso é Leandro Gomes de Barros. E não só, porque ele não só escreveu, né? Não sei se vocês já leram aí um estudioso da literatura brasileira chamado Antônio Cândido, é talvez o nosso último grande pensador da literatura brasileira. No seu livro mais conhecido pelos estudantes de letras, chamado Momentos Decisivos, né, da literatura brasileira, ele diz que a literatura é caracterizada por um sistema. Né? Nesse sistema, existem alguns elementos, e esses elementos são o escritor, né, o editor, o leitor, né, ele diz que há esses 3 elementos, para que haja um sistema literário. Alguém que escreve, alguém que imprime, alguém que consome a literatura. Né? No cordel, isso acontece com Leandro, sendo ele mesmo os 3 elementos. Ele escreveu, né,
Ele escrevia de tarde, imprimia à noite e vendia de manhã no trem, nos bondes da cidade do Recife. As feiras, não se consta que Leandro vendeu em feira, porque como ele vai crescendo na produção. A primeira leva que ele foi, o primeiro folheto que ele publica é A Força do Amor, né? Alonso e Marina. Esse folheto foi um clássico. Ele, de repente, num dia, ele vendeu aproximadamente 500 exemplares desse folheto, né? Dentro dos trens. E aí ele percebeu que havia ali um filão no qual ele podia correr atrás e começar a produzir sistematicamente. E aí ele foi fazendo. Cresceu tanto, comprou um prelo, né? E montou a sua própria gráfica. E aí ele começou a contactar várias pessoas chamadas de folheteiros, né, que faziam a venda do seu folheto. Ele fornecia, o sujeito vendia, pagava para ele de volta e ele ia continuando a escrever só os seus folhetos. Então, esses folheteiros é que passaram a vender nas feiras. O Câmara Cascudo disse que um dia encontrou com o Leandro, está, né, lá em Vaqueiros e Cantadores. O Câmara Cascudo encontrou com o Leandro Gomes de Barros em João Pessoa, né, e disse o seguinte: olha, encontrei com o Leandro Gomes de Barros, mas foi mesmo que encontrar com um fazendeiro. Por quê? Porque Leandro estava com um terno de linho, um relógio, cabelo, um chapéu de massa, né? Todo com lenços aqui, e um bigode imenso, e falastrão, que o Leandro gostava de tomar uma cachaça também. Aliás, os poetas gostam de tomar huasca, né? Tem isso, né? E essa imagem que Câmara Cascudo passa de Leandro, né? Depois já, claro, de ter inventado isso. Acontece que, em 1918, teve uma epidemia de gripe espanhola no Nordeste, e Leandro morre em 1918, tendo escrito aproximadamente 1000 textos de cordel. Ele morreu com 58 anos, muito jovem. Morreu jovem, tinha muito a dizer, né? Então, morre Leandro, a viúva fica com aquele espólio, sem saber como fazer, e aí ela vende esse espólio todinho a um outro poeta, paraibano também, né, que tinha chegado no Recife. Todo mundo foi para o Recife, né? Então, esse poeta tinha chegado no Recife também. O nome desse poeta é João Martins de Ataíde. João Martins de Ataíde foi lá, conversou com Dona Venusiana, botou preço no material todinho de Leandro e adquiriu toda a obra de Leandro. Montou um casarão no centro da cidade do Recife, um casarão com 4 andares, né, onde ele mora, onde no porão ele instalou uma gráfica, no porão ele contratou mais poetas para escrever para ele, né? Os poetas escreviam, entregavam para ele botava o nome dele nos cordéis, vendia no térreo. No primeiro andar era o estoque, no segundo andar morava a mulher dele e no terceiro andar a amante. Então, todo mundo, toda a cadeia de produção estava naquele casarão. Mas foi isso mesmo. E quem diz isso é a própria mulher dele, né? A própria mulher do João Martins de Ataíde. E João Martins de Ataíde compra esses direitos aproximadamente em 1920, e a partir daí ele começa a tomar o lugar de Leandro, porque ele também tira o nome de Leandro da capa dos folhetos e começa a colocar o seu nome nos folhetos de Leandro. E aí a produção de Leandro desaparece todinha. A partir de 1930, ninguém sabe mais o que é de Leandro,
ninguém sabe mais o que é de João Martins de Ataíde, ninguém sabe mais o que é dos outros poetas que João Martins de Ataíde pagava para escrever para ele publicar. Mas na época isso era normal, né? Você comprava uma obra, né? Aqui, muito samba aqui tinha isso também no samba, né? Exato. Pois é, né? E então passou-se para a história João Martins de Ataíde como esse dono dos poemas. Essa história só veio ser resolvida na década de 60, aqui na casa de Rui Barbosa, com o Sebastião Nunes, né? Sebastião Nunes, né? Sebastião Nunes Batista, que era filho de Francisco das Chagas Batista. Mas a gente vai chegar já nisso. Eu estou contando essa história, somente vai chegar em Zé Bernardo. E João Martins de Ataíde começa a produzir isso, transforma-se no grande produtor de cordel no Brasil, é o cara, porque ele tem também uma livraria, ele é um empreendedor. Ele também escrevia, ele é poeta também. Era poeta também. Por isso ficou essa dificuldade de saber o que era dele, e o que era de Leandro e o que era de outros poetas, né? Quando chega em 1950, entre 1947 e 1950, o João Martins de Ataíde tem um derrame e aí resolve se afastar da produção de cordel, né? Vende tudo, né? Sem a mulher saber. O filho dele dá um depoimento depois, dizendo que ele vendeu tudo, né? Sem a família saber. Vendeu tudo que tinha, toda a produção, os prelos, as coisas ligadas a cordel, ele vendeu tudinho a um homem que chegou na casa dele, que já vendia folheto para ele, mas esse homem chegou lá de madrugada e botou preço em tudo. Era um negro, né? Ou um afrodescendente, como querem hoje, né? Mas era um negro, vindo de Palmeira dos Índios, descendente do Quilombo dos Palmares, né? Bate na porta de João Martins de Ataíde e bota preço nesse espólio de cordel que tem lá o João Martins de Ataíde. E esse homem, aí sim, né, em 1947, aproximadamente, esse homem se chamava José Bernardo, né? Ou seja, ele já compra o material de Leandro, né? Material de João Martins de Ataíde e dos poetas que escreviam, e aí ele coloca tudo e leva para a cidade de Juazeiro do Padre Cícero, onde ele começa, de lá do Juazeiro, no Ceará, a produzir novas levas de cordel e as mesmas levas que ele tinha, né? E se transforma o José Bernardo, esse negro lá, que pediu autorização, né, a Padre Cícero para poder colocar a sua tipografia, né? Funda a tipografia São Francisco, né? E aí vai viver a sua vida somente publicando e republicando os poetas de cordel de todo o Nordeste. Ele vai para o Juazeiro da Bahia. Então, vejam que o cordel faz esse caminho. Ele vem, né, Leandro Gomes vem para o Recife, constrói ali o cordel, né, morre, o cordel passa para João Martins de Ataíde, né, João Martins de Ataíde passa 30 anos vivendo exclusivamente de cordel, que é o nosso sonho, né, viver da nossa arte, né, vivendo exclusivamente de cordel, e aí quando tem esse derrame, não quer mais viver de cordel, e aí vende para o José Bernardo da Silva, e o cordel volta para o interior do Nordeste. E a partir do interior do Nordeste, irradiar para todo lugar, inclusive para a Amazônia. Por quê? Porque vocês sabem que... Sim, foi para a Amazônia. Foi. Por que foi para a Amazônia? Pelo seguinte, vocês sabem que houve uma coisa no mundo chamada Segunda Guerra Mundial, né? Vocês estão sabendo que houve isso. Não, porque tem gente que não sabe que teve uma Segunda Guerra Mundial. Mas houve isso. Houve uma Segunda Guerra Mundial no mundo. E aí, o presidente lá dos Estados Unidos veio ao Brasil, fez um acordo com o Brasil, para que o Brasil, Getúlio Vargas, para que o Brasil produzisse borracha para suportar os mecanismos de guerra americanos. E aí o que acontece? Getúlio Vargas vai pelo Nordeste e diz o seguinte: olha, quem quiser ir para a Amazônia lá, pegar nos seringais, pegar lá borracha, né, deu tudo. Criou-se até uma secretaria especial, a Centra, né, para se produzir borracha para os americanos.
E aí, o que foi de jovem nordestino para a floresta amazônica produzir foi mais de 50 mil jovens nordestinos tirar látex lá na Amazônia e fundar essa colônia. Pois não, querida Alain? De Belém do Pará, né, a Guajarina, que começou a publicar, né, no seu suplemento Guajarina os cordéis. Inclusive, tem uma história interessante, Alain, que é a história do Cego Aderaldo, né, meu xará, né, Cego Aderaldo passando uma dificuldade terrível. Aí um poeta chamado João Melquiades Ferreira estava em Belém do Pará e escreveu a famosa peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum e publicou lá pela Guajarina. Né? E foi o que salvou o Cego Aderaldo, porque essa peleja transformou-se num best-seller no Norte e no Nordeste. E o Cego Aderaldo, com essa peleja, ficou famoso. E tão famoso que foi convidado para vir para o Rio de Janeiro, né? Inclusive foi recebido por Tenório Cavalcanti, em Duque de Caxias, que conheceu a peleja do Cego Aderaldo, né? E aprendeu algumas letras pela peleja do Cego Aderaldo. Então, você veja que o cordel tem essa história, né, de ir... Onde vai? Cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum. Cego, que não vê. Blind, como se diz em inglês. É cego, aquele que não vê um palmo dentro do nariz. Né? Então, mas nós estamos fazendo aqui esse caminho do cordel. Né? Então, o cordel vai lá para o Juazeiro, com José Bernardo da Silva, aí, dali, né, o Juazeiro é muito mais perto da Amazônia do que do Recife, né? Porque ali você está perto perto do Maranhão, né, está perto de Belém, e nessa leva de gente que foi para a Amazônia, o cordel também foi, e hoje nós temos um núcleo muito importante de produtores de cordel lá na Amazônia. Né? Também tem muita coisa. Né? Nós não conhecemos. Só uma outra história. Eu estava dando aula aqui, aqui é a Praça Mauá. Onde é que fica o cinema, a escola de cinema Darcy Ribeiro ali, né? E aí, eu perguntando aos alunos, vocês fazem cinema aqui, o que é que vocês querem? Eu queria ir para Hollywood, queriam ir para... Mas, rapaz, puxa vida, né? É a juventude, né? Essa juventude, o Brasil, cara, tão... Vocês não conhecem nada do Brasil e quer ir para Hollywood? Né? Porra, cara, vai para a Amazônia, pô. Né? Para a Amazônia, ser comido pelas onças lá, filmando, tá... Não conhece. Então, tem essa história do cordel. Então, o cordel se espalha para o norte, com essa leva de seringueiros. Né? Ao mesmo tempo, começa a se espalhar para o sul, com esses migrantes que vêm para São Paulo e para o Rio de Janeiro, construir São Paulo e Rio de Janeiro. Vai para Brasília, durante a década de 50, para construir o Planalto Central. Né? Lembre-se, todo jovem nordestino, naquela época, foi embora. Abandonou o Nordeste. Né? Entre 1937 e 1979, houve uma debandada de jovens abandonando o Nordeste para ir para outros lugares. Né? E as suas mulheres ficaram lá, com seus filhos, e esses já cresciam e já vinham para cá. Né? Então, essa é a história do cordel. Né? Começa em 1889, aproximadamente, né, lá no Recife, quando se publica o primeiro cordel, e vai seguindo para onde vai o nordestino, o cordel vai também. Né. Agora, eu disse aqui 3 nomes, né, disse Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde e José Bernardo. Né. Mas 2 poetas aconteceram aí simultaneamente, porque tudo começou junto ali. Né. Então, mais 2 poetas. Um outro poeta chamado Francisco das Chagas Batista, também nascido lá na cidade do Teixeira, conheceu Leandro quando criança ainda, foram amigos, né, quando criança, Francisco das Chagas Batista. Lá no Teixeira, ele também rumou para o Recife. Primeiro ele foi para Campina Grande, que ele foi trabalhar na estrada de ferro, né, para construir a estrada de ferro
no interior do Nordeste, precisamente em Campina Grande, depois desceu para o Brejo, lá para a Areia, foi morar em Guarabira, né, e chegando em Guarabira, ele já com alguns cordéis publicados, ele funda lá também uma editora chamada Popular Editora, que depois ele desce para João Pessoa e se transforma também numa grande editora de cordel na cidade de João Pessoa. Francisco das Chagas Batista, também contemporâneo de Leandro Gomes de Barros, contemporâneo de João Martins de Ataíde, contemporâneo também de José Bernardo da Silva. Pois não? Sim. Como é? Não, ele faz o seguinte, o Leandro foge e não volta mais. Nunca mais. Deu porque ele escreveu um poema chamado O Testamento de Cancão de Fogo, e aí, nesse poema, ele coloca o tio dele como um padre safado. Que Cancão de Fogo passa uma... Cancão de Fogo é o próprio Leandro, né? Então ele se... Né? O Cancão de Fogo é um... Pois não, Alain? Alain, vamos colocar uma coisa, né? Viu, Alain? Essa história é lenda. Essa história é lenda. Não há esse registro na biografia de Leandro de que ele, por conta de um escravo, né, que ele levantou-se contra um senhor de engenho que maltratava os escravos, e aí ele foi preso e possivelmente apanhou, né, lá na prisão. Então, essa história é uma lenda. Isso aí teria levado ele a uma... Mas por quê? Porque o Leandro sempre colocou em seus folhetos elementos biográficos. Então, é possível nós construir a biografia do Leandro toda pelos escritos dele, né? E ele não cita em nenhum momento isso. Tampouco a filha dele, Raquel Aleixo, morou aqui em Niterói. Inclusive, no depoimento que ela dá, ela diz que esse fato nunca existiu. Nunca existiu esse fato. Ele chamava até a pena e a lei, né? Que se dizia, né? Que ele tinha ficado tão deprimido que teria morrido por conta dessa depressão de ter sido preso, de ter sido tirada a sua honra com a prisão. Mas ele morreu, na verdade, temos inclusive o atestado de óbito dele, ele morreu na febre espanhola, né? nessa epidemia de febre espanhola, lá no Nordeste, em 1918. Não é segundo eu não. É que realmente não há. Então, alguns biógrafos, né, contam isso, mas se a própria filha dá um depoimento dizendo que esse fato não houve, né, e não consta que haja essa prisão de Leandro, né, porque você teria que dizer, olha, aconteceu isso, mas cadê o registro? Porque tem que ter, né? E esse registro não existe, não tem esse registro. Tem um registro, sim, aí sim, do atestado de óbito dele, né, que é o atestado de óbito por conta da febre. Sei. Ele não fala. Não, o Gilmar de Carvalho não. Também o Gilmar de Carvalho, o Gilmar de Carvalho se interessa muito por cantoria, né? Então ele pega... E está faltando, viu, Alan? Na verdade, está faltando também uma biografia definitiva de Leandro. Não existe essa biografia definitiva, né? Fala, mas a biografia mesmo não existe ainda. Como assim? Não entendi. Quem fez a adaptação? Mas aí, entende? Mas lá no Cancão de Fogo, sendo uma peça biográfica, né, não existe esse meio, né? Esse meio. Tanto que quando ele está já velho, acho que os últimos textos dele, né, 16 anos, ele disse, 16 anos, ele passou 16 anos escrevendo cordel, né? E aí ele diz, né, escreve um poema e lá dentro do poema ele fala, né, que já está ficando velho, né, e que por favor os leitores desculpem os erros que ele comete, né? E é um texto biográfico que ele nunca menciona isso, né? Porque seria uma ótima para um poeta como Leandro falar, né? Porque há uma coisa, gente,
Se vocês puderem pesquisar sobre Leandro, qualquer dia desses, vocês vejam o seguinte. Se coloca para Leandro como se Leandro fosse um fabulista, um sujeito que escreve apenas histórias fabulosas, né, adaptando elementos da cultura europeia, contando histórias de fada, né, histórias de Trancoso. E, olha, a grande produção de Leandro Gomes de Barros é a crítica social à cidade do Recife. Né? Então, ele tem todo um trabalho de criticar a política, de criticar os costumes. Né? Paralelamente, ele faz também as histórias para vender. Né? Essas histórias de fada, a ficção. Mas a grande produção de Leandro está dentro dessa crítica social e crítica de costumes que ele faz. Ele por exemplo, ele tem um poema que vai sair agora, chamado Meia-Noite no Cabaré. E ele conta quem é que está no cabaré à meia-noite. Né? Ele vai dizendo os sujeitos que estão no cabaré. E aí está toda a negrada, político, todo mundo que ele quer tirar um sarro, ele vai apontando esse pessoal que está lá no cabaré. Né? Então, são críticas sociais, que, infelizmente, não são republicadas. Né? Não são republicadas, para a gente fazer uma reconstrução de época do Recife a partir de Leandro. Né? Então, Leandro é um Balzac. Né? Não, esse material está publicado, a gente encontra esse material, porque ele publicou esse material, João Martins de Ataíde publicou esse material, então nós encontramos esse material. Né? A maioria desse material, quem quiser ter acesso a esse material de Leandro Gomes de Barros, vá na Fundação Casa de Rui Barbosa, né, cadastre-se como pesquisador e tenha acesso a esse material lá na Fundação. Pois não, querido? A crítica social, a crítica ao costume não é republicada. Não é republicada. Mas por que não é publicada? Porque há no cordel, é muito bom você tocar nisso, há no cordel um tipo de cordel que é o cordel circunstancial. Esse cordel o cordel durante muito tempo foi conhecido no Brasil como o Jornal do Sertão. Então, os fatos acontecidos nas cidades, os poetas transformavam em cordel e as pessoas tomavam conhecimento da notícia a partir do cordel. Então, como é circunstancial, fica fora de tempo, né, você publicar agora, por exemplo, um cordel que eu andei lendo agora chamava Bento, o Milagreiro do Beberibe. Não tem mais nenhum sentido a pessoa ler hoje, né, porque não tem, estou falando o sentido, né, o sentido literário, né, o sentido histórico, para quem quiser pesquisar e tal. Mas quem era Bento? Né, ele conta lá quem era Bento, essa figura que não existe mais, que não tem mais, que era uma coisa daquele momento lá na cidade do Recife. Né? Então, tem essa... Mas quem quiser pode correr atrás dessa produção. Os almanaques foram... Existia um grande almanaquista lá no Nordeste, chamado Manuel Caboclo. Né? O Manuel Caboclo fazia um almanaque anual sobre, né, tudo que ia acontecer, né? Tinha isso, era sensacional isso, né? Porque para a agricultura, para a saúde das mulheres, né, os signos do zodíaco, né, as épocas de plantar e de colher, tudo isso, no final do ano, era praxe ter um almanaque desse publicado numa casa publicadora de cordel, né, lá no Nordeste. É muito, muito interessante. Né? Pois não, já deixei. Isso. Por que eu não falei? Mas eu queria falar o quê? Olha, eu sou um crítico à ABLC. Tá? Não, eu acho que nós temos que ser, é necessário sermos críticos, né, em alguns momentos. Por quê? A ABLC, a Associação Brasileira de Literatura, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que funciona lá no Santa Teresa, ela foi criada justamente, olha, vamos lá, eu vou dizer, que é o seguinte, nós temos a Academia Brasileira de Letras, não temos?
Mas a minha questão não é administrativa, não. Né? A minha não é administrativa. A minha crítica à Academia Brasileira de Literatura de Cordel é, para mim, o poeta de cordel tem que estar na Academia Brasileira de Letras. Entendeu? Para mim é isso. Eu acho que os poetas deveriam eleger alguém para estar lá na academia, para concorrer. É isso que tem que ser. E não criar uma entidade é o nosso desejo. Né? Por quê? Porque a Academia Brasileira de Literatura de Cordel foi criada no mesmo moldes da Academia Brasileira de Letras. Né? E com um agravante. Para ser da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, você não se candidata, não. Você é convidado. É uma maçonaria. Entendeu? É uma maçonaria. Porque, para mim, o meu pensamento é que tem que haver o movimento. Só por fazer poesia de cordel, o sujeito já é da academia. Você não pode ser convidado. Né? E há grandes injustiças de grandes poetas que não são da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Né? Então, é necessário que haja essa revisão. Né? Essa revisão. Eu conheço, eu gosto muito de Gonçalo, não tem pessoa melhor do mundo para a gente conversar do que Gonçalo, né? Que é o presidente vitalício da academia. Olha, gente, sabe o que aconteceu? Eu fui na academia, eu fui convidado à Academia Brasileira de Literatura para fazer um pronunciamento, para apresentar esse meu livro aí. Né? E aí eu citei um cordel. Olha, esse cordel é sensacional. Chamo O Homem que Foi Preso Porque Peidou na Igreja. Vocês riem, mas vejam o argumento desse cordel como é. Esse título é feito mesmo para a gente olhar e rir. Mas quando nós vamos ler o cordel, aí é uma história sensacional. É uma história está havendo uma missa de corpo presente, numa capela, no interior do Nordeste, um calor desgraçado, e um sujeito solta um peido, pá, e todo mundo corre de dentro, acaba com a missa. Acaba com a missa. E aí, os familiares vão dar parte ao delegado, exigindo que o delegado prenda o sujeito, porque o sujeito acabou. E o delegado diz, mas veja bem, ninguém pode ser preso porque peida. Mas a pressão política é tão grande que ele tem que prender, porque senão ele perde o cargo. E o que acontece? Aí ele, de noite, ele tem uma ideia. Vamos buscar o cara. Foram buscar o sujeito, levaram para a delegacia, forçaram o cara a cagar. Quando o cara cagou, fizeram o exame de fezes e descobriram pelos restos ali que ele havia comido um peba canastra que estava em extinção e prenderam o cara por crime ecológico. Gente, é sensacional. É sensacional. Né? Então a gente vai lendo isso, né? E vai vendo, é maravilhoso. Então, quando eu estive lá, quando eu fui lá à frente, eu falei, olha, o homem que foi preso porque peidou na igreja, a madrinha Mena, mulher do Gonçalo, levantou-se e disse, o senhor tenha mais respeito. Nós temos que... Eu fiquei constrangidíssimo, eu parei a minha fala, porque eu fui proibido de falar, censurado, pela mulher do presidente. É complicado. Por causa desse título. Por causa desse título. Não, é por causa do termo, peido. É a palavra. Então você... o flato. Mas vocês entendem. Mas entre pum e peido, grande diferença tem. Né? Olha, porque o poeta de cordel, ele não diz cu. Ele nunca vai dizer essa palavra cu. Ele vai dizer fiofó. Porque leva ao riso. Cu é agressivo. Peido é agressivo. Pum é risível. Né? Então, essas diferenças das mesmas palavras. Né? Você não vai dizer, vá para a casa do... eu sou flamenguista, né? Então, eu quero que os vascaínos... Mas, veja bem, eu não posso dizer, vá para a casa do Bilal, que é a mesma coisa, não tem sentido nenhum. Vai para a casa do Bilal? Não.
Né? Tem que agredir, vai para a casa do caralho. Né? Então, essas coisas. Então, é isso. Então, as minhas críticas à BLC estão nesse tipo de formatação. Né? E outra coisa, a BLC não tem uma inserção social. Você não vê o movimento da inserção. Ela está enclausurada na montanha. Já foi. Já foi um espaço muito movimentado em Santa Teresa. Né? Mas não tem. Por exemplo, nós não temos, como é? Eu mando toda vez que tem abertura para se inscrever nas quebradas, eu vou lá e digo para os poetas, tem um curso chamado Universidade das Quebradas, onde vocês deveriam estar lá fazendo, vamos lá fazer o curso, não vem. Não, a iniciativa não é má, porque eu sou a favor de toda associação, né? Nós temos que associar, as pessoas têm que estar associadas. Agora, a maneira como os objetivos que você tem, as visões que você tem, né, que são difíceis. Ou seja, como aconteceu agora aqui com o Alan, né, a gente conversando aqui, falando com o Alan dizendo que o Leandro passou essa coisa, e eu disse para ele, olha, não há tal. Aí ele revidou de lá, não, mas na sua opinião, na sua visão, né, eu tenho elementos que eu posso, né, mostrar, e a gente pode sentar depois e ver. Agora, você sentar lá em Santa Teresa, né, e não permitir que eu chegue lá para falar e dizer a palavra peido, quando eu estou falando sobre uma mudança de olhar sobre o cordel brasileiro, né, que é necessário, e agora foi muito bom esse mote, porque nós vamos entrar nessa mudança de olhar, porque se diz que o cordel brasileiro veio de Portugal. Não é? Você já deve ter ouvido isso aí tudo. O cordel veio de Portugal, nas caravelas. Isso é uma grande mentira, isso é uma farsa. Nunca houve isso. A literatura de cordel portuguesa não tem nada a ver com a nossa produção literária, poética, chamada cordel no Nordeste. Por quê? Porque o nosso cordel ele é poesia, é uma forma poética que foi nascida experimentalmente, como eu falei ainda há pouco. Né? Ela é toda rimada, né, em sextilhas, em septilhas ou em décimas. Em Portugal, não. O que tem a literatura de cordel em Portugal eram obras já há muito tempo trabalhadas que eram colocadas naquela forma para ficar barato. Para ficar barato. Mas não havia um sistema, um autor de cordel como nós temos. Né? Pois não? Puxa vida, que maravilha! É porque o cantador, o cordelista, vamos entrar daqui a pouco nessa diferença, né? O cordelista é, antes de tudo, um conservador radical autêntico, a velha geração. Então, eles, né, sempre ali, em termos políticos, em termos sociais, em termos culturais, né, é conservador. Mas também há um problema numa juventude, a juventude mais, né, que também quer questionar estuprando. Aí é difícil, porque você tem que questionar, né, dentro da forma. Né? É como o soneto, por exemplo. Você não pode questionar a forma do soneto, né, na forma. Porque o soneto, é assim mesmo. Né? O cordel é também uma forma poética. Então você faz as 64 estrofes, né, e lá no final você coloca a sua licença poética, né, fazendo essa coisa. Vou retomar a questão dessas minhas críticas, né? Dessa minha revisão. Então, o cordel não veio de Portugal. Né? Porque alguns pesquisadores dizem, olha, o cordel veio de Portugal, mas o pai do cordel é Leandro. Mas Leandro é brasileiro, como é que veio de Portugal? Não tem condição. Né? Leandro Gomes de Barros não leu as coisas de Portugal. Né? Ele leu nos almanaques que eram produzidos antes dele, aqui no Brasil. Né? E isso é fácil a gente pegar, a gente fazer esse trabalho de apresentação. Né? Por exemplo, Gonçalo tem um livro que diz Vertentes da Poesia de Cordel no Brasil, no qual ele diz que o cordel vem da Idade Média, estava em Roma, esteve entre os saduceus. Olha, ele dá uma genealogia do cordel, né, que, puxa vida, quem tem o mínimo de conhecimento de história da literatura sabe que não tem condição. Né? Por quê? Porque o cordel nasce, a forma poética cordel nasce
lá no Recife. Não é do sertão, porque ela precisava das máquinas e do motivo. Esse motivo foi encontrado lá na cidade do Recife. Né? Não é sertaneja, porque o único... Leandro Gomes de Barros só tem um poema que fala de sertão. Um poema que fala de Suspiros de um Sertanejo. Todo o resto da obra dele é ficção, narrativa de ficção, ou então crítica social. Né? Então, não pode ser sertanejo, porque o sertanejo é um conservador. O sertanejo não faz crítica social. Né? Dessa época. Né? Ele é um resignado. Né? Leandro, não. Ele se rebela contra a família, se rebela contra o tio, contra a igreja, que o tio representa, e vai para onde? Onde estão os intelectuais. Para a cidade do Recife. É isso que aconteceu. E aconteceu com todos, né? com quem produziu cordel naquela época. Então, o cordel não veio de Portugal. O cordel também não é o prolongamento da poética dos cantadores. Vocês conhecem os cantadores? Já viram um cantador de viola fazendo repente? Né? Muita gente no Brasil inteiro acha que aquilo é cordel. Mas não é cordel. Ali é repente. É uma modalidade, está na mesma árvore, mas é diferente. Não é repente, é cordel. Aí dizem também que o cordel é oral. Gente, atenção, cordel não é oral. Se vocês lerem, mas porque o cordel tem rima. E quem disse que a rima é da oralidade? Né? A rima não é da oralidade. Né? Ela é um elemento que está presente também na oralidade. Mas ela está na escrita, tanto que as palavras terminadas em ar rimam no infinitivo, os verbos. Né? E você sabe isso pela escrita, quando está lá o ar. Né? Pois não, Denise? Não. Esse nome de cordel também não é brasileiro. Né? Esse nome de cordel, imaginem bem, chamavam primeiramente de literatura de cordel. Algum de vocês aqui chama cordão barbante de cordel? No Brasil inteiro ninguém chama barbante de cordel. Só no sul, algumas cidades no sul, no Rio Grande do Sul, chama-se de cordão. Quem deu esse nome foi um francês, estudioso francês chamado Raymond Cantel, chegou no Brasil, viu esse produto literário, os folhetinhos, achou parecido com a literatura de Coportage, lá na França, e com a literatura de cordel do século XVI, XVII, início do século XVIII, lá em Portugal, e resolveu chamar de literatura de cordel, aproximar-se. Por quê? Ele não olhou o conteúdo. Se para nós brasileiros já é difícil perceber o conteúdo desse cordel, imagine para um francês que chega no Brasil. Imagine a dificuldade que tem um estrangeiro que chega no Brasil no carnaval para entender o que é o carnaval brasileiro.